Olá, turma, tudo bem? Eu sou o professor Valduir, de Ciências e Matemática. E apenas para complementar um pouquinho o que vimos sobre matemática na primeira aula à distância, o assunto foi grandezas. E como estava definido, grandeza é tudo aquilo que pode ser mensurado, pode ser medido, pode ser quantificado. E as unidades de medida são os nomes que nós damos para essas quantidades de cada grandeza. Então, uma mesma grandeza, por exemplo, a grandeza tempo, ela tem várias unidades de medida. Cada unidade de medida tem uma porção, uma quantidade. O segundo é um lapso de tempo menor, minuto é um lapso de tempo maior, hora e assim por diante. Então, cada unidade de medida tem um nome próprio com uma quantidade definida dessa grandeza. Bom, na segunda aula, falamos sobre as grandezas espaciais. Um grupinho de grandezas, as espaciais, elas são formadas pela distância, superfície e volume. E é sobre essas três medidas que eu gostaria de falar, essas três grandezas iniciais, certo? Poderíamos dizer que o espaço é como se fosse um tecido formado por várias posições diferentes, assim como estou tentando representar por esses pontos aqui, tá? Cada pontinho ocupa uma posição diferente. Essa diferença entre as posições é que nós chamamos de distância. Então, entre esses dois pontos existe uma distância. Entre esses outros dois pontos aqui, temos outra distância. Aqui nós temos uma distância horizontal, uma diagonal, e aqui nós temos uma distância vertical. Quanto maior a diferença de posição entre os pontos, maior vai ser a distância. Existem dois tipos de distância que é considerado no estudo da física. Uma delas é o chamado deslocamento, que é a distância em linha reta entre dois pontos considerados. Essa diferença de posição, dada em linha reta, ela representa a menor distância que existe entre esses dois pontos. E a trajetória é o caminho traçado para sair de uma posição inicial para chegar em outra posição final, como os aviões fumaceiros que deixam aquela trilha de fumaça, indicando o caminho por onde passaram. Esse traçado também pode ser representado por uma sequência de pontos ou de posições no espaço. Da mesma maneira que as pegadas na areia, o caminho registrado pelos pneus de um carro, todos esses são registros. E as unidades de medida de distância, muitas delas são baseadas em partes do corpo, como dedo, polegada, palmo, côvado, pés, passos, são todas medidas que representam uma distância. E a distância em síntese, então, ela é formada por uma única medida. Uma única medida é o suficiente para compor uma distância. Por isso ela é chamada de grandeza monodimensional. A outra grandeza espacial é a superfície, também chamada de área. Ela resulta do produto da multiplicação de duas medidas de distância, por isso que se chama bidimensional. Por exemplo, nós temos aqui uma altura ou comprimento e uma largura ou espessura. O produto dessas duas medidas vai formar um espaço superficial, que é o espaço que preenche essas duas medidas de distância que estão aqui. Tá? Então, esse espaço que resulta do produto de duas distâncias transversais se chama área ou superfície. Então, a superfície ou área é o espaço que preenche o interior dessas formas,
qualquer forma geométrica. E independente da forma geométrica, nós temos uma unidade que se chama unidade quadrada, pode ser centímetro quadrado, milímetro quadrado, metro quadrado, né? Então estou desenhando aqui várias formas geométricas diferentes, mas a unidade de medida desses espacinhos, ou da quantidade de espaço dessas áreas, ela é uma unidade quadrada. Então esses quadradinhos pequenos aí que estão representados dentro dessas formas geométricas vai ser a unidade da quantidade de espaço. Então, quanto maior a figura da forma geométrica, maior vai ser a quantidade de espaço dentro dele. E para complementar, eu fiz aqui diferentes formas geométricas, né? Um círculo, uma circunferência, quadrado, retângulo, elipse, triângulo, trapézio e uma forma aqui, digamos assim, disforme, né? Sem uma forma definida. Aqui estaria uma unidade de medida de superfície, um quadradinho, tá? Então, reparem que a parte em cinza, ela está representando, em cada figura geométrica, ela está representando a área que está no interior dessas formas geométricas. Então, embora a unidade quadrada tenha o nome de quadrado, não significa que toda figura, né, a forma geométrica, tenha que ser quadrada. Então, nós temos retângulo, elipse, todas elas estão sendo representadas em sua quantidade de tamanho superficial por um conjunto de quadradinhos que ocupa. Mesmo as formas da circunferência, a superfície dela é medida em quadradinhos, né? Então, por isso que mesmo o círculo, mesmo a circunferência, a gente pode dizer qual é a superfície quadrada dela, tá? Então, o termo quadrado é só para expressar um conjunto numérico desses quadradinhos que, somados, vão dar o tamanho da superfície dessa figura. E isto vale para todas as formas geométricas. Bom, com relação ao estudo de volume, nós vamos deixar para a próxima aula, onde nós vamos ver o que é o milímetro de chuva, o que é o metro de água que se paga. Ok? Um abraço a todos.